Fala galera, vamos falar um pouquinho dos brasileiros na Libertadores, tá bom? Mas antes você puder se inscrever na Libertadores Sul-Americana, falar principalmente do São Paulo e do Corinthians, mas antes você puder se inscrever no canal, deixar o like, dar essa moral pra gente, vai ajudar demais, tá galera? Ajuda demais o meu trabalho. E aí, estamos fazendo aí vídeo todo dia, meio-dia e 7 da noite. Vambora! Vamos falar um pouquinho desse São Paulo, hein? São Paulo ontem ganhou fora de casa e praticamente classificado em primeiro do grupo, né? São Paulo fez um bom jogo contra o nosso querido Alianza Lima no Peru. E eu queria destacar a parte mental. A parte mental do São Paulo, que pra mim ela tem chamado muita e muita atenção. O São Paulo chegou a 10 pontos, né? O Libertad tem 6, pode chegar a 9, mas aí já abriu 6 pontos do Alianza Lima. Então, situação muito, muito, muito favorável pro São Paulo passar em primeiro do grupo, tá? Sobre esse São Paulo, cara, um São Paulo aguerrido, um São Paulo que conseguiu superar as adversidades, né? Como assim? Sem Lucas durante muito tempo, agora ontem ele até entrou, sem Oscar, sem Caleri, e com isso o Jubilgia parece que achou o time, né? Ferrarese na direita, Juan na zaga, um time muito pronto, time de São Paulo que sabe muito bem marcar, tem um sistema defensivo muito sólido, sabe sofrer e tá sendo cirúrgico no ataque. Ontem, mais uma vez, foi assim na Libertadores. O Ferreirinha fez até um gol anulado, que tava isso aqui. Mas o André Silva vem decidindo e vem se mostrando mais útil que o Caleri, principalmente para esse esquema do São Paulo. Talvez ele não tenha a bola aérea tão forte igual a do Caleri, ele tem uma boa bola aérea, mas não é tão forte igual a do Caleri. Mas ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele posiciona muito bem. Eu acho que o André Silva, ele vem ganhando muito espaço no São Paulo e ele tá jogando muita bola, tá? Fez os 2 gols ontem, o primeiro brigando na raça, o segundo uma bela bola que ele recebeu, né? Ficou de cara pro goleiro e bateu debaixo do goleiro. Um finalizador nato, um cara diferente. Um cara que tem muita qualidade e a gente precisa exaltar, porque a gente só vem aqui para falar dos principais jogadores, não, tem que exaltar. E queria exaltar mais o jogador de São Paulo, Alisson. Cara, Alisson joga muita bola de volante, ele é muito melhor volante do que ele era ponta. Ele é um cara que faz o motorzinho do São Paulo funcionar, marca bem, tem bom passe, aparece bem na frente. Ele é muito bom jogador e o sistema defensivo do São Paulo tá cada vez melhor. Ontem o São Paulo tomou um abafa nos 25 primeiros minutos, chegou uma vez, mas depois tomou um abafa nos 25 primeiros minutos e depois melhorou. Aí começou a machucar mais o Alianza Lima, que é limitado, né, gente? Vamos falar a verdade, o Alianza Lima é limitado, mas jogar fora de casa, jogar no Peru é sempre complicado. E o São Paulo foi muito bem, sim. E vocês falam do Zubeldia, tá invicto na Libertadores e tá invicto no Brasileirão. Não perdeu ainda nenhuma das competições, tudo bem que são 6 empates do Brasileirão. Eu acho que ele vai ter que regular melhor esse ataque, né, para fazer mais gols, principalmente no Brasileiro. A galera de Cotia, ele começou a colocar mais, o Alves tá jogando, o Rian, Francisco às vezes entra, então tá começando a colocar mais esses caras, mas um São Paulo, cara, um São Paulo diferente, tá? Um São Paulo na Libertadores tem sentido a competição, no sentido assim, tem sentido a competição, sabe? Quando o time, ele veste a camisa, ele entende o tamanho e tá jogando demais na Libertadores. É um time chato, é um time arrumado. Ontem o Lucas entrou depois e ele jogou com Ferrarese e Cedric, né? Cedric pela direita, Enzo Dias. Partidaça do Alan Franco, muito bom. Depois o abraço do Alan Franco com o André Silva, né? Eles brigaram no jogo contra o Botafogo e ontem um abraço super apertado, como se eles estivessem muito juntos. Uma figura muito legal. E o Ferreirinha, que tem sido um cara muito diferente nesse time. Aí fora, quem entra o outro Ferreira, o Matheus Alves. Então é um time que roda, acho que é Matheus Alves, né? Eu sei que é Alves. E o time roda e entra e tá. Os Zubeldia conseguiu incorporar esse elenco, conseguiu entender melhor as peças. E cara, o time de São Paulo cada vez mais pronto, dando mais trabalho. No Brasileiro precisa se ajeitar um pouquinho mais, mas pra mim, claramente a prioridade está sendo a Libertadores, tá? Vamos falar um pouquinho também. Deixa eu passar pelos outros resultados antes de entrar em Coringão. Ontem também na Libertadores, o que mais teve? São Paulo está praticamente classificado com 10 pontos. Fortaleza ganhou do Colo-Colo e começou a se ajeitar 4-0 em casa, um pau do Fortaleza. Claro, né? Teve gol do homem, Davidson, gol do outro homem, Breno Lopes. Os caras que já decidiram Libertadores e Marinho também fez o dele. 4-0, o Fortaleza, uma baita vitória pro Fortaleza. O Botafogo também ganhou do Carabobo fora de casa. E com 2-1, ótimo resultado do Botafogo. O Botafogo tem com 6 pontos, está atrás do Estudiantes e da Universidade do Chile, que joga um contra o outro hoje. A situação do Botafogo estava muito complicada, agora está se desenhando melhor, porque os 2 próximos adversários são Estudiantes e Universidade do Chile. Então o Botafogo tem muita chance de classificar ainda.
Flamengo joga hoje contra o Córdoba. E o Fortaleza foi a 7 e é líder do grupo junto com o Racing com 7 pontos. Os dois são líderes, o Bucaramanga 5 pontos e o Colo-Colo 2 pontos. Fortaleza começou a respirar melhor para se classificar também. Grande partida do Fortaleza em casa, que também ganhou um ponto, para quem não sabe, daquela confusão que deu lá em Santiago, os 3 pontos foi do Fortaleza. E na Sul-Americana, pessoal, pra gente terminar esse vídeo, falar um pouquinho específico do Coringão. Hoje tem mais jogos, eu acho que o Cruzeiro joga hoje, o Vasco joga hoje, o Galo joga amanhã, o Fluminense joga amanhã. O Vitória empatou e tá complicada a situação do Vitória, empatou em casa com Defensa e Justiça. O Corinthians empatou com o América de Cali. Foi só esses dois brasileiros? Só esses dois brasileiros. E também tá se complicando. O Grêmio também é hoje, tá? Ó, no momento, a situação do... Vou falar do Vitória. Se o Cerro Largo ganhar hoje, vai a 7 pontos. Porque a Universidade Católica tem 7 pontos, é líder, joga contra a Universidade Católica. Se os dois tiverem 7 pontos, Vitórias com 3, a situação azeda. Se a Universidade Católica ganhar, vai a 10. Porque o que passar em segundo vai pra playoff, né? O Vitória ainda tem chance, mas não ganhou nenhum jogo, né? Só tem 3 empates. Já e Defensa e Justiça a mesma coisa. Corinthians. Cara, o Huracan tá com um jogo a menos, tem 7 pontos. E vai jogar contra o Racing e provavelmente vai ganhar. Vai a 10. Hoje, a América de Cali tem 6, Corinthians tem 5. O Corinthians não joga mais com a América de Cali. Situação do Corinthians deu uma azedada. Vamos falar um pouquinho desse Coringão. Coringão do Dorival que melhorou em relação ao... Não tenho o que dizer, melhorou, mas mostra que tem um problema muito grande defensivamente, né? Ontem teve gol do Memphis, primeiro gol do Corinthians, mas mostra que tem uma dificuldade porque em determinado momento, acho que principalmente no segundo tempo, o América de Cali foi melhor, né? O Dorival já sentiu que vai ter problemas, vai ter que lidar com principalmente essa defesa do Corinthians. Cara, a defesa do Corinthians é muito ruim, cara. É muito ruim. Até a galera foi perguntar, ele falou que quer ir atrás de uma outra peça, né? Ele quer um atacante de beirada e quer um zagueiro. O Corinthians precisa de um zagueiro, gente. Sofreu ontem, o Hugo apareceu mais uma vez, mas o Corinthians está tendo dificuldade para atacar. Ele é difícil quebrar linhas, né? Não tem o cara da ponta, ataca muito por dentro com o Yuri e com o Memphis, né? Tudo bem que eles têm muita qualidade, mas precisa de um cara que quebre essa linha melhor, que não seja só os laterais. E a zaga do Corinthians tá, cara, tá foda. Tá muito frágil, cara, é muito frágil. É o início do trabalho do Dorival, ele vai ter que melhorar isso, mas é um time, cara, que é muito fácil entrar na defesa, é uma defesa muito exposta, é uma defesa que ela sofre demais, não só sofre demais, ela erra bote, chega atrasada, parece que também tem erros de posicionamentos, muitos erros individuais. O Corinthians vai sofrer demais com essa defesa no Brasileirão, e assim, essa vaga direto para as oitavas está começando a azedar. O Corinthians pode talvez ter que brigar para um playoff aí, né, porque escancarou que defensivamente o Corinthians não teve dificuldade. No segundo tempo o América conseguiu tomar conta do jogo. O Carrascal me acha uma bola também, nossa senhora, bom jogador Carrascal, mas foi um jogo, lógico, equilibrado em Itaquera, não tem como. O Corinthians começou melhor, depois o América começou a gostar do jogo também, mas o Corinthians chega, né, o gol do Memphis, ele recebe uma bela bola, ele corta e bate rasteirinha, né? Um chutaço no cantinho. Tá até vendo ele aqui de novo, um chutaço no cantinho. O Memphis é diferenciado, não tem jeito. Ele é um cara fora da bola. Só que, cara, quando o Corinthians toma empate, o time obriga o Dorival a recorrer à peça do banco de reserva para buscar a vitória, quer recorrer a mudar, ir pra frente. E ainda assim, o Corinthians até criou uma chance, chegou a assustar, mas não teve força, né? Não teve aquela força para pressionar, fazer aquele abafa, botar bundinha na parede. Eu acho que faltou isso. E um time muito organizado, um meio de campo muito forte, técnico, né? E foi para competir. E o Corinthians cada vez mais vai oscilando na Sul-Americana, competição internacional, e não tá legal, não jogou bem. Ontem foi o pior dos jogos do Dorival, mas não vou falar que foi mal pra caramba, foi muito bem contra o Inter. É um time que eu acho que tem margem para crescimento, tem margem para melhora, mas o Dorival vai ter que penar muito com essa zaga. Eu acho que o Corinthians precisa muito de um zagueiro, gente. Um zagueiro é fundamental para dar mais confiança para essa zaga, para melhorar esse sistema defensivo, porque o gol do América naquele cruzamento, ninguém marca, né? O cara entra sozinho para fazer o gol. E aí o Hugo Neneca não pôde fazer nada. Enfim, um time
arrumadinho, que o Corinthians enfrentou um meio de campo muito bom dos caras, competitivo, técnico, e o Corinthians não conseguiu sair com a vitória, mas eu acho que mais uma vez a fragilidade da zaga é o que chama muito, muito a atenção desse Corinthians, tá bom? Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários, tanto torcedor São Paulino quanto corintiano. Tamo junto, é nóis.